Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio. Estou eu aqui de novo, Fernando, com o João. E hoje nosso convidado do nosso episódio é o professor Dr. Cauê Lima, que é doutor em Ciências da Saúde, mestre em Ciências do Movimento Humano, especialista em reabilitação musculoesquelética e desportiva, e é idealizador e diretor do Health Planning Institute, ou HPI Saúde. Professor, é uma honra ter o senhor aqui. A gente vem organizando isso já há um tempo e de fato estar acontecendo é muito bom. Para a gente É um começar, prazer. a gente começa a primeira pergunta, né? Do porquê você escolheu a fisioterapia? Boa pergunta. Então, obrigado aí, Fernando e João, pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa de vocês também. Bom, eu escolhi a fisioterapia na verdade, foi de uma maneira assim, um pouco até inesperada, eu diria. Chega a ser até cômico um pouquinho. Na época que eu estava no último ano, ainda na época a gente chamava de colegial, né? Com os meus 17 anos, eu tive, na verdade, uma dor na coluna e trabalhava numa empresa que tinha um setor de fisioterapia, na verdade, de bem-estar, né? E tinha uma fisioterapeuta lá. E como o curso era positivo e tal, eu comecei a passar, fiz algumas sessões na época, de RPG, senti uma melhora positiva, né? Vi que também era muito por conta de má postura, etc e tal. E comecei a me interessar pelo fato de conseguir tratar pessoas da forma como, na época, a fisioterapeuta Grace vinha me tratando, né? E no mesmo período, eu fui convidado por uma amiga minha para participar de uma inauguração de um espaço que a mãe dela tinha. A mãe dela era enfermeira e ia fazer um espaço de massagem, etc e tal. E ela me convidou, falou, pô, Cauê, vamos lá, tal. É, tô, minha mãe vai montar um negócio e tem muita gente lá que eu também não conheço e de repente você dá uma animada. Eu falei, vamos, né? Eu sei que eu entrei na dança lá, tinha até dança de ventre, brinquei com o pessoal e tal, e a mãe dela ficou super feliz de eu ter ido e feito ali uma bagunça que acabou ajudando a animar a festa ali, né? A Uhum. maioria eram senhores e tal, né? Então o pessoal se sentiu mais à vontade com a filha dela, comigo lá, tinha mais um amigo nosso também. E aí eu sei que no final ela me deu uma massagem de presente. Ela falou, Cauê, eu vou te dar uma massagem de presente, você vai vir aqui para você conhecer e tal, vem num outro dia. Eu falei, legal. E foi na mesma época que eu estava fazendo tudo isso e acabei indo, né? E gostei da Uhum. massagem, gostei do tratamento da Grace, e aí na época eu pedi para a Grace me dar um curso assim, né? Para eu saber como é que era fazer massagem e tal. E a Grace me deu esse curso, eu me interessei muito, fui fazer um outro curso de massagem, fiz um outro até com a Ana, que era dona do espaço, mãe da minha amiga lá, e foi Uhum. aí que eu me interessei e fui procurar mais a fundo. Tinha um amigo que já era fisioterapeuta, o Rogério, fui conversar com ele, foi aí que eu me interessei a fazer fisioterapia. Então, foi dessa forma. Entendi. E, professor, eu queria saber um pouco mais, acho que é interessante para a galera que está assistindo a gente também, que vai escutar a gente, um pouco sobre sua área de atuação. Legal. Bom, a minha área de atuação, ela tem um mesclado de coisas aí, né? Então, começou, na verdade, com a parte de massagem, né? Então, aí, por conta disso, quando eu fui para a graduação, eu já estava trabalhando com massagem. Então, o primeiro ano da minha graduação, ele teve bastante trabalho de massagem. Eu trabalhava ainda nessa empresa, fazia isso nas horas vagas, boa parte deles era até voluntário. E aí fui me aprimorando um pouco mais. Então, quando eu terminei a graduação, eu já trabalhava bastante com massagem. Na verdade, isso até facilitou na época para mim, tanto os meus estágios, principalmente na parte de ortopedia, até na parte de neuro, eu senti que isso deu um diferencial. Tanto que no segundo ano eu tinha até combinado com a coordenadora, na época de onde eu fazia a universidade, para dar, assim, fazer um combinado extra aula, né, com os alunos na disciplina que a gente tinha de manipulação. Eu esqueci até o nome específico
da disciplina, mas era para essa parte de massoterapia e manipulação, era isso. Massoterapia e manipulação, pode crer. É. E aí a gente até ela disponibilizou uma sala fora do horário de aula para a gente treinar e tal, e eu meio que monitorava isso. Foram poucos alunos que se interessaram, teve até uma outra situação também interessante, umas 2 pessoas que depois, na época que eu dei esse momento lá, eles não participaram, e aí, um ano depois que se formaram, eu já dava aula no Senac, da parte no curso técnico de massoterapia, fui dar aula para colegas de sala que podiam ter feito antes de graça, né? E fui pagar para fazer depois lá. Mas aí, então, por conta da massagem, eu acabei enveredando bastante para a área de terapia manual, de uma forma geral. Em 2006, eu ingressei no Senac como professor, aí fiquei dando aula lá até 2010. E aí a minha área de atuação ficou bastante voltada para ortopedia e reabilitação musculoesquelética. Aí em 2008 foi quando eu fiz, inclusive, eu estava no intervalo ali do Senac, quando eu fiz a minha pós em reabilitação musculoesquelética. E aí em 2010 eu ingressei no mestrado de Ciências do Movimento Humano. E aí nessa parte eu continuei atuando como fisioterapeuta, mas acabei voltando um pouco mais para a parte de estudo científico, e aí eu trabalhei basicamente com adultos jovens e já comecei um trabalho que eu pretendia desenvolver no doutorado, que era com a população diabética, aí já mais voltado para controle motor, né? Até um fato interessante essa semana, né? Saiu, a gente teve um trabalho publicado do término do meu doutorado, que foi nessa área de controle motor com a população diabética. Nosso objetivo era desenvolver um equipamento que detectasse a neuropatia diabética periférica mais precocemente do que os utensílios, né, instrumentos que a gente tem atualmente, porque quando eles detectam, o indivíduo já tem a neuropatia. E aí a gente conseguiu realizar um trabalho interessante. Parte dele, ou a parte final dele, foi publicada agora em 2021, e com isso a gente teve um artigo, né, que foi escrito e mandado para a FAPESP, né, que foi a agência de fomento que, inclusive, nos auxiliou com a aquisição dos equipamentos, e aí a FAPESP mandou para uma série de outros veículos de comunicação, então saiu até no UOL, saiu na Globo, aí algumas coisas, meu orientador deu uma entrevista essa semana também, então foi bem interessante o reconhecimento e o trabalho que saiu na revista aí de publicação, então foi bem legal. E aí eu acabei ficando nessa área de controle motor, terapia manual e ortopedia. Então, foi as áreas que eu mais atuei. E uma outra área que estava dentro da área da massoterapia, que eu trabalhei bastante, foi com a parte de drenagem linfática, principalmente pré- e pós-cirúrgico, tanto de lipoaspiração como de outros acometimentos, e mulheres que fizeram mastectomia, etc. e tal. Então, basicamente, foi essa a minha área mais de atuação. Entendi. E até hoje. É bem importante, né, ter, de fato, a ciência sendo bem reconhecida nesses veículos de notícia, né? E falando um pouco mais da ciência, eu queria que, às vezes, a gente olha assim, né, mestrado, doutorado, MBA, por aí, eu queria que o senhor explicasse, tanto para mim, para o João, que tem essa curiosidade, às vezes ouve assim, mas é meio distante essa ideia, né, porque a gente está indo passo a passo, né? Graduação, especialização e tal. Como que de fato funciona, vamos falar nesse momento de mestrado e doutorado? Porque eu já ouvi que, por exemplo, você começa fazendo a graduação, que é algo grande, assim, e aí você faz a especialização que enxuga um pouquinho mais, e aí faz o mestrado que enxuga um pouquinho mais, e o doutorado ainda mais. Eu não sei se é isso mesmo, mas eu tenho essa curiosidade. Legal, boa pergunta, Fernando. Eu não sei se eu poderia dizer, não sei se a palavra enxuga seria o mais interessante, no sentido de que você acaba, embora você tente, né, chegar em algo mais específico, você começa a perceber que mesmo tornando aquilo mais específico, aquilo é tão grande que ao invés de enxugar, você tenta enxugar, mas não consegue, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Mas se for partir do que você tentou aí fazer uma analogia, tá certo, né? A ideia é você ter uma coisa mais geral na graduação, né? Então você vai conhecer a área de uma forma geral, todas as disciplinas, né, que contemplam aquela área, no nosso caso a fisioterapia. E depois, quando você resolve fazer
uma pós-graduação, né, seja ela uma especialização ou um mestrado e futuramente um doutorado, você vai trabalhar um assunto que você tem mais interesse, né, em desenvolver na sua carreira profissional, né? Então, falando mais especificamente do mestrado e do doutorado, ele está mais voltado para os profissionais que têm interesse em investir mais o seu tempo na parte científica, né, na carreira científica, e isso é o que traz depois o trabalho aí como professor. E a importância disso é justamente a gente associar na nossa prática clínica a parte científica, né? Então, muitas vezes as pessoas, ou alguns profissionais, né, acabam pensando que há uma dissociação entre a carreira científica e a prática clínica, né? Eu entendo que há uma importância muito grande, né, do clínico ter a parte científica junto, para que você continue evoluindo, né, para que você não fique apenas atrelado àquelas práticas que lhe foram ensinadas na graduação, não porque elas não são importantes ou porque elas não servem mais, mas porque elas têm um limite, né? Na sala de aula, durante a graduação, há uma certa dificuldade do professor conseguir contemplar tudo que aquele assunto pode ser contemplado. Então, com o passar do aumento do estudo, né, da busca dos alunos por artigos científicos atualizados, né, então você vai conseguindo ampliar os seus horizontes no tratamento do seu paciente. E também para aquele professor que, de repente, ele não quer, aquele profissional, perdão, que não quer atuar como um clínico em si, ele pode, de repente, atuar só como professor, né? Isso também tem o seu mérito. Então, as duas possibilidades. O profissional que quer ser só clínico, mas quer continuar estudando, a pós-graduação tem esse intuito. Mas é claro que aquele que resolve fazer um mestrado, um doutorado, principalmente o doutorado, ele tem como objetivo ampliar um pouco mais essa parte de estudo científico. Ô, professor Cauê, e no caso, você, além de ser professora, você também tem uma clínica, certo? Isso. Então, Então, pode oi, falar, desculpa. não, imagina, pode falar, pode falar. Aqui quem tem que falar é Não, você. emenda sua pergunta aí. Eu achei que essa já era a pergunta. Tranquilo. Não, aí é o seguinte, cara, essa pergunta que a gente está fazendo para todo mundo e se não for a mais importante, está lá. No caso, porque nem você é professor e tem a clínica. E como que está sendo o impacto da pandemia? Como que era antes e como que está sendo agora, o impacto da pandemia? Ó, uma pergunta até difícil de responder, porque chega a escorrer uma lágrima aqui às vezes, viu? Eu vou te dizer que eu não sei a situação dos meus demais colegas de profissão, o quanto que impactou para eles, né? Mas para mim impactou bastante. Por quê? A minha clínica é recente, né? Então, eu procurei montar não uma clínica de fisioterapia. Eu procurei montar, embora a base dela seja fisioterapia por eu ser fisioterapeuta. Então, eu trabalho bastante isso aqui, mas eu procurei montar uma clínica que fosse uma clínica de saúde integrada. Então, nós Caramba, temos show. vários profissionais, educador físico, fisioterapeuta, personal trainer. Na área de educação física, você tem personal trainer, professor de dança, professor de lutas, tem biomédicas que trabalham aqui, então tem nutricionista, psicólogo, e aí a gente tem um trabalho assim bem interessante. Só que a clínica foi concebida em maio de 2019. Então, quando ela estava começando a subir, veio em março a pandemia, e isso assim atrapalhou muito os planos e financeiramente deu uma dor de cabeça. Os poucos cabelos que eu já tinha caíram ainda mais, né? Mas ao mesmo tempo, todos os desafios eles são importantes para a gente buscar se reinventar, procurar fazer de outras formas, né? Então, ela vem passando por oscilações do ponto de vista organizacional. Ora tem um aumento de pacientes, ora um pouco menos, estabiliza, mas faz com que a gente busque a cada dia, né, entender mais como é que está o nosso momento. A gente teve que fechar no início da pandemia, como todos os demais segmentos. Conforme eles foram abrindo, nós reabrimos também, com todas as delimitações das organizações de saúde. Então, diminuímos a quantidade de pessoas. Então, mesmo para o espaço que a gente tem sublocação de espaço, a gente teve que diferenciar os horários.
se tinha 2 cadeiras na recepção, deixar uma só e o restante do pessoal aguarda na recepção do prédio lá embaixo. Então, teve uma série de mudanças que a gente teve que fazer, uma série de adaptações, e, claro, teve uma redução razoável no número de pacientes. Sem dúvida. E falando antes da pandemia, assim, né, lá nesse maio de 2019, quando o senhor começou a idealizar essa ideia, pensar, correr atrás, para quem às vezes muitos alunos falam, não, vou abrir minha clínica, que eu acho que é mais legal, e menos correria. Como que foi esse processo, né? Como que é? E por que você fez, né? Não sei na sua trajetória se atendia mais no home care ou se era mais um outro local, né? Uma clínica de outra pessoa, como que foi? Sim. Boa pergunta também. Bom, na verdade, assim, eu acho que todos nós profissionais, eu vou falar especificamente fisioterapeutas, né? Mas quando a gente está terminando aí a nossa graduação, ou já no meio dela, né? Eu acho que é sonho de qualquer um falar, puxa, eu quero ter meu consultório, né? Não vou nem especializar, assim, especificar clínica, mas, eu quero ter meu consultório, meu espaço para atender, etc e tal. E eu tinha esse mesmo objetivo. E eu senti uma grande dificuldade, eu estou voltando lá em alguns anos aí, né? Eu me formei em 2005. Então, estou voltando lá na época que eu me formei, falei, tá, vou atender onde? Né? Onde é que eu vou montar meu consultório? Como começar? Como investir? Eu não tinha dinheiro, já foi difícil para pagar a graduação, né? Então, onde é que eu vou montar esse espaço? Então, eu fazia o que hoje eu até ofereço aqui, sublocava alguns espaços, né? Atendia com outros colegas de profissão, da área ou de outra área, e atendi muito, e até hoje ainda atendo em domicílio, né? Uhum. Não só porque muitos pacientes preferem, às vezes, há uma praticidade, né? Mesmo que eles paguem um pouco mais caro por conta do seu deslocamento até o local, muitos deles preferem, então até hoje eu atendo em domicílio. E isso foi crescendo na minha mente, a necessidade de ter o meu espaço, mas que um dia que eu montasse isso, que eu pudesse montar atendendo às dificuldades que eu encontrei quando eu me formei. Uhum. E aí, em 2010, eu lembro que eu estava num congresso, na madrugada, assim, de um dos dias do congresso, era lá em Londrina, acho que foi até o meu primeiro congresso durante o mestrado, eu, assim, tive um sonho nítido de uma clínica que tinha paredes que se moviam e que esse espaço era multiuso e tal. Isso foi em 2010. Eu falei, bom, um dia eu vou realizar. E aí, 9 anos depois, em 2019, montando as ideias, eu consegui fazer do jeito parecido que eu encontrei lá no sonho, né? Então, foi mais ou menos isso. Então, hoje a gente tem esse espaço que as paredes realmente se movem, aí você consegue dar cursos no local. Então, em 2019 teve um negócio muito legal aqui, que uma psicóloga ela idealizou no dia no outubro, né, fazer o Outubro Rosa. Então, a gente fez uma série, uma série de roda de conversas, palestras e tal. Foi um outubro assim super movimentado aqui. Foi muito legal, foi bem motivador. Até foi interessante que uma das moças que veio aqui participar, hoje é psicóloga daqui também num programa nosso que a gente tem, de melhora da composição corporal e tal. Então, foi uma coisa bem interessante, que, por exemplo, a pandemia atrapalhou esse processo, né? Então, aquilo que eu tinha idealizado lá atrás deu para ser concretizado, que era você ter um trabalho multiprofissional, onde vários profissionais poderiam conversar entre si para realizar uma atividade de reabilitação, um trabalho de suporte para as pessoas em termos de, como é que eu posso dizer, informação, né, de informar as pessoas, e também essa questão de espaço onde quem, por exemplo, está se formando agora, quer alugar um espaço, quer alugar uma sala, não sabe, não tem como montar o seu próprio consultório, então ele tem um consultório pronto aqui que ele pode, durante uma hora, fazer o seu atendimento. Então, deu certo. Show de bola. Foi E, realizado. professor, eu vi que você comentou bastante sobre várias áreas de atuação aí, né? E o contato multidisciplinar aí, como que ele funciona? Que nem você comentou que tem nutricionista, personal trainer, psicólogo, né? Como é que é isso daí? Olha, funciona assim super bem, né? Eu acho que é importante.
não é fácil trabalhar assim de forma multidisciplinar. Aí eu estou falando não é fácil, não pelos profissionais, Entendi. muitas vezes pelos pacientes, porque eles ainda, nós brasileiros de uma forma geral, a gente não tem uma prática de trabalhar a saúde de maneira preventiva, né? A gente ainda tem um comportamento muito mais reativo do que preventivo. Então, o que eu quero dizer com reativo, né? Então, a hora que eu estou ruim, com dor no pé, eu procuro alguém para cuidar do meu pé. A hora que eu estou dor na coluna, eu procuro alguém para cuidar da coluna. E às vezes essas pessoas não fazem a associação dos problemas de ordem psicossomáticos, né? Que é uma somatização de uma série de fatores que leva, por exemplo, às vezes a sua coluna a ficar ruim, mas o seu problema em si não é a coluna, né? Então tem uma série de problemas por detrás que já vão se acumulando há bastante tempo, que aí, pá, uma hora a sua coluna acaba cantando ali a dor e você vai atrás de um profissional, por exemplo, nós, fisioterapeutas. E aí, ao longo da minha trajetória, fui descobrindo que muitos problemas nem sempre eu sozinho conseguiria tratar. Porque tinham problemas que precisava, por exemplo, de um nutricionista junto. Se o cara não emagrecer, a coluna dele vai continuar tendo um aumento da sobrecarga e eu não tenho como recomendar. Se o cara não melhorar a forma, como é que ele encara os problemas atuais dele, o ambiente de trabalho, eu não vou ter como tratar isso sozinho, eu vou precisar de um psicólogo junto. Depois que eu terminei de fazer a reabilitação do problema, por exemplo, específico dele, da coluna, vamos supor, eu vou precisar que ele continue fazendo atividade física, e talvez um personal trainer consiga dar para ele, ou um outro profissional de educação física que possa dar algum outro tipo de atividade que ele possa realizar e vai dar continuidade para aquilo que eu comecei. Então, foi pensando nisso que eu vislumbrei montar um negócio onde as pessoas pudessem, os profissionais pudessem se conversar. Por exemplo, nós montamos um programa, assim, que eu particularmente achei bem interessante, já atendeu algumas pessoas, que se chama HPI Fit. Então, a ideia desse programa, ele contém personal trainer, contém professor de dança, professor de luta, contém fisioterapeuta, contém biomédicos que trabalham com a parte tanto de avaliação como também de aplicação de enzimas em alguns casos. Você tem nutricionista, você tem psicólogo e tem acupunturista. Então, você tem uma série de profissionais trabalhando em 4 planos diferentes. Então, você tem um plano mais básico, um outro um pouco mais sofisticado em quantidade de sessões, um terceiro nível e um quarto nível. E aí essas pessoas podem trabalhar a questão do emagrecimento não como objetivo, mas sim como consequência. Então, o profissional de educação física vai trabalhar junto com o psicólogo para mudar o comportamento em relação à forma como você se alimenta, e o nutricionista entra com uma alimentação mais adequada. E aí, durante um período de 4, 6, 8 ou 10 semanas, esse paciente ou esse indivíduo, ele pode vislumbrar uma nova forma de viver, que essa é a nossa ideia. O emagrecimento, ele é uma consequência e não um objetivo, para que a pessoa não entre naquela neurose de vou fazer qualquer coisa para emagrecer, porque eu preciso ficar com o meu corpo mais saudável, né? Só que aí, às vezes, ela confunde o saudável com apenas o processo de perder peso, né? E nem sempre perder peso você perde de forma saudável. Dependendo da forma como você faz, você perde de uma maneira rápida e de uma maneira muito ruim. E aí não tem uma longevidade comportamental. Então, esse é um trabalho bacana que a gente consegue desenvolver, mas qual que é a dificuldade, às vezes? Nós, brasileiros, não encararmos o processo de mudança de comportamento como a primeira fase para essa mudança. A gente acaba, às vezes, indo pelo processo final. Eu quero emagrecer. Aí, você acaba, às vezes, fazendo qualquer coisa para emagrecer. E aí não há uma continuidade. Então, mas nosso objetivo é mudar comportamento. Então, a gente insiste nessa direção. Show de bola. E aí, por exemplo, se vamos falar um paciente que fez uma cirurgia de ligamento cruzado anterior. Ele, por exemplo, qual que seria o trajeto, se ele fosse fazer o tratamento com vocês aí, qual que seria o trajeto dele? Desde de tratar, né, nesse sentido não teria essa questão de prevenção, né, até poderia ter um acompanhamento pré-operatório, mas qual que seria o trajeto dele desde, né, de tratar a lesão e até, por exemplo, recondicionar a atividade ou a função, ou até seguir no programa do HPI Fit, né? Aham. Não, ótima pergunta. Então, esse é um caso específico de reabilitação. Então, quando ele chegar aqui, ele vai ser avaliado, né?
por um ou mais profissionais, no caso, fisioterapeutas mesmo, e aí, a partir disso, nós vamos condicionar uma conduta terapêutica para o tratamento dele. Então, nós já tivemos, por exemplo, algumas parcerias com o pessoal do skate, né? Então, tinha cruzado anterior, tornozelo, quadril, coluna, né? E aí a gente fez ou a reabilitação isolada, só aqui, teve alguns casos onde o paciente passava já em algum outro local e fazia aqui de forma complementar. Então, teve uma mescla aí de situações. E os pacientes que são indicados ou por médicos, ou porque já nos conhecem de alguma forma e nos procuram, e aí a reabilitação é feita aqui, ou dependendo da reabilitação, é feito na residência, né? Então, nós tivemos, por exemplo, recentemente um paciente específico com um quadro de Guillain-Barré, né, que é uma síndrome que afeta os neurônios periféricos e com isso faz com que a pessoa tenha uma perda de massa muscular, perda de movimento. Então, foi um tratamento recente aí que a gente fez e tem uma série de tratamentos ortopédicos, especificamente cirúrgicos, pós-cirúrgicos ou não cirúrgicos, que tem que passar pela avaliação e aí é que a gente vai definir quem vai tratar, se eu ou outro profissional da clínica, para dar continuidade. Entendi. E hoje em dia, você tem, por ser, né, ser o idealizador da clínica, quais são os desafios que você costuma enfrentar, né, que no seu cotidiano, assim, né? Tanto até antes da clínica e agora como idealizador. Olha, eu diria que, assim, sendo bem sincero com a situação, hoje o maior desafio ainda é conseguir fazer a missão da clínica, né, o objetivo da clínica, chegar ao maior número de pessoas, né? Então, a gente tem hoje as mídias, né, de divulgação, que são digitais, né, tanto Google, Instagram, Facebook, YouTube. E então, assim, aprender a como trabalhar com essas mídias, a como estar do lado de profissionais que entendem melhor desses mecanismos para que você consiga chegar o mais longe possível para aproximar as pessoas de quais são esses objetivos da clínica, né? Então, eu acho que o maior desafio, que eu gasto bastante tempo, né? Eu lembro que, não sei se foi o João ou se você, Fernando, que até perguntou assim, quero ter meu negócio, cuidar só do que é meu, porque vai ser mais fácil e tal. Olha, garanto que assim, sofre bem menos quem é funcionário do que quem cuida do negócio. Eu acho que sem dúvida, isso aí é muita responsabilidade. Exato. Muitas vezes as pessoas têm essa pseudo ideia de que eu quero ser dono do meu próprio nariz, porque isso é mais fácil. Não é o mais fácil, é um ótimo caminho, eu recomendo. Eu acho que eu sou adepto do empreendedorismo, acho que o brasileiro ele é bom para empreender, inclusive porque a gente é meio maluco, né? Gosta de umas ideias meio doidas, mas que geralmente funcionam, né? Dão certo aqui, acolá. E errar, quem não tem medo de errar, e eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de errar e começar de novo, uma ideia que de repente não deu certo, ela tem que ser uma meta na cabeça de quem quer empreender, né? Então, os principais desafios errar menos, mas não ter menos de errar, não ter medo de errar, perdão. Sim, tentar alcançar o maior número de pessoas com aquilo que você determina como missão desse grupo, manter o grupo ativo na mesma vibe idealizadora que você tem, né? Então, motivar as pessoas, né? Motivar as pessoas que estão ao seu lado e não desistir, né? Tá sempre ali, dia após dia, na luta. Então, eu fico bem feliz com o repertório que aconteceu aí ao longo dessa pandemia. E, às vezes, assim, alguns profissionais têm vergonha de contar os podres, né? As partes difíceis, né? Tem uma coisa que eu não tenho vergonha, dificuldade é de contar os problemas, né? Conto das alegrias, mas eu conto também das problemáticas. Eu vou contar uma que foi bem peculiar e que gerou um resultado interessante, né? Então, assim, na verdade, dois bem específicos, né? Talvez não esteja no escopo de vocês, mas eu vou contar como forma motivacional.
Então, o que Melhor aconteceu, ainda. né? O que aconteceu? Quando nós iniciamos, um pouco antes de iniciar a pandemia, como eu tive durante o meu doutorado, eu fiquei um período nos Estados Unidos fazendo uma parte da pesquisa, né, lá em Delaware. E aí você acaba criando alguns amigos e tal por lá, né? Até na universidade que eu fiquei, na Universidade de Delaware mesmo, na época tinha o primeiro curso, o melhor curso de fisioterapia dos Estados Unidos, no período de 2016, 2015, 2016, né? Então, assim, era uma universidade fantástica, não é até hoje, né? E criei alguns amigos lá, alguns contatos, e no início da pandemia conversei com alguns deles lá, né? Porque a pandemia no Brasil chegou um pouco atrasada em relação à Europa e até mesmo nos Estados Unidos, né? Aí eles me falaram, olha, Cauê, a coisa aqui tá meio feia, estão fechando e não tá com pinta de ser esse negócio de vai ser 15 dias, um mês, não. Parece que a coisa vai apertar. Aí eu olhei o meu cenário, a clínica tinha acabado de abrir, tinha passado por dezembro, janeiro e fevereiro, que já é um mês com uma movimentação um pouquinho menor, e março estava começando a subir. Eu falei, bom, só que apesar de subir, corre o risco da coisa apertar. E eu não sei como é que vai ficar na universidade, deve ter mudanças também, porque se fechar algumas coisas pode ter mudanças por lá. A clínica fechando hoje é a minha principal fonte de renda, né? O que eu posso fazer pensando lá na frente para o período da crise, né? Aí o que eu lembrei? Eu falei, bom, eu adoro dirigir e eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar minha carteira de habilitação para fazer Uber na madrugada, porque eu sempre dormi pouco. Então, eu sempre dormi 4, 5 horas por noite e durmo bem, né? Nunca tive muito esse problema. Eu falei, bom, é isso que eu vou fazer. Caramba, Aí eu meu, tenho um que da hora. recurso. Que da Olha, hora. assim que começou a pandemia, fechou tudo, eu comecei a fazer Uber à noite pensando lá na frente. Falei, ó, por enquanto aqui a coisa tá bem, mas lá na frente pode ser que aperte. E apertou. E aí eu fui fazendo ali meu pezinho de meia, mas eu tinha um outro objetivo principal nessas madrugadas ou nos horários que eu fazia de Uber. Era entregar meu cartãozinho, fazer divulgação, etc e tal. Bom, Olha o que eu só. fiz? Um bocado de contato, além de alguns dinheiros extras aí, e com essa eu consegui dois, três profissionais que acabaram até vindo para a clínica, duas nutricionistas, um biomédico que eu conheci um gerente de banco que depois abriu uma conta para mim, ajudou numa fase crítica para conseguir um empréstimo para segurar a clínica. E por conta disso, teve um pessoal que falou assim, pô, fiquei sabendo que tu faz Uber, embora você seja fisioterapeuta, professor e tal, pô, nós vamos fazer um podcast aqui, não quer falar com a gente e tal, né, falar alguma coisa? E eu falei, não, tudo bem, não tem problema, despretensioso, gravamos alguma coisa lá e tal. E uma dessas pessoas trabalhava com o diretor da Polishop. E aí eles precisaram de um especialista para falar sobre liberação miofascial. E aí, recentemente, eu fui para a Polishop gravar lá com eles, foi até a primeira live ao vivo que eles fizeram, não sei se até vocês tiveram, não sei se o Fernando teve acesso lá pela rede social e tal. E aí gravei com eles lá falando sobre liberação miofascial, que é algo que eu trabalho, até dei curso no semestre passado, e que foi uma coisa que, assim, começou lá de trás, também de maneira despretensiosa. Por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas vezes as pessoas só querem se agarrar àquilo que aparentemente vai te dar a melhor coisa do mundo. E as minhas melhores coisas vieram das coisas pequenas, né? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês que eu dei aula no Senac? Então, como é que isso começou? Eu trabalhava numa clínica de massagem em 2005, que a dona da clínica era uma pessoa, assim, fantástica, assim, sou fã dela até hoje, temos amizade até hoje, e ela tinha uma política muito de tentar conquistar as pessoas, e às vezes ela até dava umas cortesias em alguns eventos que a gente fazia e tal. Eu sei que num dos dias que eu cheguei na clínica, tinha uma pessoa lá para fazer uma cortesia, e eu sei que o outro fisioterapeuta que estava lá não queria atender, não vou ficar atendendo ninguém de graça, etc. E tal. Era uma massagem rápida, de 20, 30 minutos, mas para você apresentar a clínica e até ganhar o cliente, né? E aí eu sei que estava uma discussão na hora que eu cheguei lá, falei, não, deixa que eu atendo. Relaxa aí, né? Falei para a secretária lá, falei, não, deixa que eu atendo. Entrei na sala, a paciente já estava lá. Eu sei que ela era professora de inglês, atendi ela falou, olha, você não tem interesse em fazer alguma troca com a clínica? Eu falei, não sou dono da clínica, vou conversar com a dona tentou com os demais, ninguém quis, falou, Cauê, trabalha com ela se você quiser. Bom, resumindo, Meu. eu comecei a atender ela na casa dela, ela me dava aula de inglês, na época eu trabalhava no hotel, falava zero de inglês,
ela começou a me ensinar, ficamos amigos. Ela era professora de inglês da diretora do Senac. A diretora do Senac precisava de um fisioterapeuta, o Cauê foi virar professor do Senac. Mandei meu currículo, foi avaliado como todos os outros e tal, mas acabei indo parar lá dessa forma. Então, assim, por que eu estou contando tudo isso? A gente tem que fazer o simples. Faz o simples e ter o sucesso como consequência e não como objetivo. Infelizmente, na vida, muita gente acaba querendo o sucesso como seu objetivo principal. Deixa que ele vem. Eu fui parar nos Estados Unidos para fazer essa pós-graduação quase que por acaso. Eu não tinha esse objetivo de morar lá. Mas aí eu fui apresentar um trabalho com o meu professor lá, que era um trabalho que a gente fez em cima de um outro aluno, do ex-orientador dele de lá. Deu certo o trabalho. Na época, o Paulo, que é o meu orientador aqui, ia apresentar. A filha dele ficou doente na véspera da viagem. Eu acabei ficando sozinho lá no congresso. Ele ficou no Brasil, não foi, porque a filha dele ficou internada. Tive que me virar nos 30 lá para apresentar o trabalho para o ex-orientador dele. O cara gostou, me chamou para fazer o sanduíche lá. Então, a vida é feita de oportunidades. Então, a gente tem que aproveitar as oportunidades e deixa que as outras coisas vão vindo aos poucos. Desculpa se tomei muito tempo aí nessa fala toda, mas foi com o objetivo de mostrar que as coisas têm o seu momento certo. Caramba, show de bola, mano. Não, é importante. Pô, é importante até pra gente tá ouvindo isso aí, né, Fer? Motiva até a gente, vai motivar a galera que vai escutar também isso aí, Total, porque é verdade, né? Eu acho que quem quer faz e, meu, tem que correr atrás mesmo. Mas é isso aí que mas é isso aí que você falou, o sucesso como consequência, né? Não como objetivo, né? Perfeito. Professor, e assim, qual foi o quadro clínico mais marcante que você teve? Você comentou recente agora sobre acho que era uma síndrome rara que você comentou agora há pouco. Isso, você comentou ela, mas essa foi a mais marcante para você por ser recente ou você teve alguma outra mais marcante assim? Puxa, eu vou dizer que é difícil de falar isso, viu? Porque eu acho que, eu não sei, acho que todas são tão marcantes, né? Tem tantas histórias assim interessantes, né? Ao longo da trajetória, né? De pacientes que às vezes até já passaram com outros profissionais e às vezes não, às vezes nem fisioterapeuta, já tentou de tudo e não deu certo. E a pessoa já vem assim até meio brava com você, assim, ela nem te conhece, mas já vem assim, olha, já fiz de tudo, não deu certo. Aí de repente você faz alguma coisa e aquilo funciona para ela, né? Então já tem tantos casos, né? Eu tenho uma pessoa que eu acho que é muito marcante, que em 2006 eu trabalhava atendia numa casa de repouso, né? Com outros profissionais e tal. E aí eu sei que a dona da casa de repouso, a mãe dela teve que fazer uma protetização de quadril, né? Total. Uhum. Né? E aí, na época, ela falou, poxa, Cauê, você trabalha tão bem aqui com os idosos, tal, acho que você vai se dar bem com a minha mãe, você pode ir lá atender ela? Tal. Falei, claro, vou lá visitar, vou ver, avalio e a gente faz a reabilitação. Eu tinha acabado de me formar e tal, fazia uns 4 meses. E comecei a fazer a reabilitação da dona Júlia, né? Na época ela tinha 79 anos, né? E aí fiz a reabilitação dela, ela ficou boa, voltou a andar, etc e tal. Ela já tinha algumas outras artroses severas em joelho, principalmente nos 2 joelhos e no outro quadril que não foi protetizado, né? E eu sei que terminou a reabilitação, dei alta para ela, e aí umas semanas, 1 mês, 2, não me lembro agora bem, depois da alta, né, a família dela me ligou e falou assim, olha, Cauê, a gente queria pedir para você voltar a atender a dona Júlia e tal, se você consegue encaixar ela no seu horário. Eu falei, mas o que aconteceu, né? Deu alguma coisa de errado? Você já pensa no pior, né? Falou, deu alguma coisa de errado, né? Ela piorou, algo ruim. Ela falou, não, ela está sentindo muita falta de ter a sua presença, não só como profissional, mas era alguém que motivava ela sentiu que mudou o comportamento, você sugeriu para a gente
mudar o quarto dela de lugar, ela já não sobe mais a escada, está embaixo, que é para pensando a longo prazo, porque eu olhava para ela e vi uma longevidade naquela senhora com 79 anos. Eu fui no aniversário de 80 anos dela e ela foi no meu casamento, né? Então, eu falei assim, é bom que a senhora procure tomar cuidado, vamos mudar algumas coisas, fica no andar de baixo, né? Eu sei que você gosta do seu quarto lá em cima, mas a senhora tem pinta de que vai viver muitos anos. Então, a gente precisa cuidar dessa prótese aí também para evitar que a senhora tenha que fazer outras, porque com o processo natural do envelhecimento há uma tendência que as suas articulações sofram mais. E ela, na época, não gostou muito da ideia, mas ela entendeu o motivo. Bom, para encurtar a história, hoje ela está com 95 anos, recentemente completou. E até hoje eu vou, a cada pelo menos 15 dias, visitá-la para manter esse contato e dar uma orientação, ver como é que está. E, de fato, ela viveu bastante, que eu achava que ia viver, e viveu mesmo. Então, assim, esse é um dos fatos, mas é tão difícil, né? Porque tem tantas histórias, tantos pacientes, né? Tanta coisa. E todos eles têm a sua especificidade, especialidade, né? E deixa uma marca importante, né? Mas foi o que lembrei aqui agora. Cada um é especial do seu jeito, né? Do seu jeito, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui que depois de tudo que a gente ouviu, acho que é até meio difícil, né? Porque depois de toda a sua trajetória, essas histórias que a gente ouviu, antes da graduação, antes de você falar com a dona da clínica lá, o que você, né, se tudo aquilo não tivesse acontecido, né, o que você faria, se conhecendo assim, o que você faria se não fosse fisioterapia? Caramba! Olha, eu vou te falar que assim, ó, se tem uma coisa que eu gosto muito, e ainda uma hora eu vou gastar um tempinho para cuidar disso, mas aí é mais como hobby, né? Mas eu tinha, assim, vontade de fazer. Eu gosto muito de música, né? Então, eu gosto bastante de cantar, etc e tal, né? Arranho um violãozinho de vez em quando, hoje em dia já mais enferrujado, mas eu gosto muito de cantar, né? Até uma das coisas que eu senti bastante falta nesse período aí da pandemia, que se tem uma coisa que eu fazia bastante era ir cantar em karaokê, essas coisas com os amigos e tal, fiz muito isso. Então, cantar acho que teria sido uma área que eu teria investido, viu? Legal. E, professor, o que você aprendeu assim, mas não foi a faculdade que te ensinou? Putz, aí tem um bocado de coisa. Mas, olha, é assim, eu acho que a faculdade, ela vai te dar a base, né, aí falando profissionalmente, né? Ela vai te dar a base para você começar a raciocinar. O que eu acho que a faculdade não me deu, mas não porque ela não conseguiu fazer isso, mas porque eu não tinha maturidade ainda para desenvolver, é a questão de fazer relação com as coisas. Muitas vezes o aluno, aí eu observei bastante isso também como professor, né? A disciplina A com a B, o professor fala uma coisa, a B fala outra, aí a C vem e fala mais uma terceira coisa. O aluno, às vezes, ele tem dificuldade de concatenar a A e a B com a C para construir uma ideia. Uhum. Isso só vem depois, com a prática, né? Com você desenvolvendo, errando, né? Acertando. É claro que a gente tem que tomar cuidado para que esses erros não sejam graves e não venham a comprometer a vida de ninguém, né? Mas é normal, às vezes, e é importante que você saiba reconhecer quando errou. Por exemplo, né? Uma fala que pelo menos eu tenho, e eu sei que alguns outros colegas profissionais que prezam pelo tratamento coerente com o paciente têm a mesma fala, se você adotou uma conduta terapêutica com o paciente X, você está tratando ele pela segunda, terceira, quarta sessão, e o cara não está melhorando, amigão, você não deve fazer isso até ele completar 10, 20 ou 30 sessões, para depois, quando na 30ª ele melhorou, você fala, eu falei, você quer impaciente, agora você melhorou. Olha, com certeza não foi você que melhorou o cara, foi Deus, foi o universo, foi qualquer outra coisa, ou até um outro profissional, mas não foi você. Porque se você passou a primeira, segunda, terceira sessão, e o cara não está melhorando nada, reavalia o paciente
reavalia qual foi a conduta que você decidiu adotar, porque pode ser que aquela conduta até está certa, mas não está funcionando com aquele paciente. Você vai ter que mudar a sua terapêutica. Porque se esperar ele, depois de 20 sessões, ele melhorar aquilo, cara, tem paciente meu que melhora na primeira, tem uns que melhora na segunda, na terceira. Vai ter paciente que vai precisar de 50 sessões? Pode ser que sim, tem casos específicos, né? Mas ele não pode só melhorar na 50ª sessão, né? Tem que ter uma evolução contínua. Tá ali muito tempo fazendo, e isso é o que você não aprende às vezes na graduação, não porque a graduação não te ensina isso, mas porque talvez você ainda não tenha maturidade profissional, porque ainda não está atuando, para entender que você precisa adotar e reavaliar quando não está dando certo. Tem que ir na prática, né? Não tem jeito. E que nem você comentou das sessões a fazer no paciente, ele não vai melhorando. Eu acho interessante entrar. Qual a importância da terapia manual no paciente? É super importante, né? Porque a base da reabilitação é a cinesioterapia. Você tem que ter movimento, você tem que ter fortalecimento muscular, você tem que ter flexibilidade. E a terapia manual, né? Aí eu estou falando da terapia manual de uma forma geral, né? Não estou falando de uma técnica específica da terapia manual, porque dentro da terapia manual a gente tem uma infinidade de técnicas, né? Sim. E eu entendo o fisioterapeuta, né? Por exemplo, eu não gosto muito do termo assim, fisioterapeuta RPGista, né? Fisioterapeuta acupunturista, fisioterapeuta, sei lá, vai de novo aí, quiropraxista, né? Eu, particularmente, entendo o fisioterapeuta, ele vai utilizar essas diferentes técnicas, né? Eu até brinco com alguns alunos às vezes, né? É como se fosse o cinto do Batman, entendeu? Você tem ali uma série de ferramentas, e as técnicas são ferramentas, e às vezes dentro de uma sessão só você pode utilizar 3, 4, 5 técnicas, né? Então, eu acho, hoje na minha prática profissional, eu não procuro fazer apenas uma técnica, eu vou me utilizando das várias técnicas que eu tenho para atingir um objetivo com aquele paciente. Então, tendo em vista isso, a terapia manual, seja ela qual for a técnica que eu aplico, ela tem que ter uma relevância para aquele paciente naquela sessão. Às vezes, na sessão 1, eu vou usar 50%, na sessão 2 eu vou usar 70%, e na terceira sessão, às vezes, eu vou usar 10%. Ou vice-versa. Então, eu entendo as técnicas, né, de terapia manual como recursos terapêuticos para a melhora do paciente. Então, a cinesioterapia vai ser importante, outras técnicas vão ser importantes e assim por diante. E voltando nessa questão de evolução com o passar das sessões, né, e tudo mais, nas terapias, dos recursos, das ferramentas, um sintoma muito frequente, né, é a dor mesmo, que todos nós temos, às vezes é algo normal, às vezes é algo que não é normal, e você, no paciente musculoesquelético, né, você acha que qual que é a influência dessa dor, né, e da sua importância, né? Uma boa pergunta. Na verdade, eu procuro trabalhar bastante com os meus pacientes a educação sobre a dor, né? Porque muitas vezes o paciente encara a dor como uma perturbação maléfica do corpo, né? Quando, na verdade, ela é apenas uma perturbação. Ela é uma perturbação que vem demonstrar que alguma coisa não está ok, e o seu organismo ele vai tentar se readaptar a essa perturbação, expulsando ela, ou se adaptando a ela e convivendo com ela. Então, geralmente, voltando naquela história, né, que a gente não tem muito ainda, está melhor, mas a gente ainda precisa avançar bastante, as pessoas ainda não conseguem tratar do corpo de forma preventiva. Geralmente é quando está com dor. E aí, no que diz respeito à dor, o indivíduo acaba vindo muitas vezes quando a dor já está crônica, né? Então, é importante ele saber o histórico dessa dor, como começou, quando começou, qual que é a origem dela. Buscar entender isso com o paciente é uma coisa que eu sempre trabalho com eles. Então, conversar sobre a dor é algo importante. Muitas vezes eu consigo demonstrar para o paciente que é mais importante eu tratar com ele dos seus problemas de ordem musculares ou articulares, melhorar a sua mobilidade corporal, do que eu me preocupar especificamente com a dor.
porque a dor ela vai ser um efeito desses problemas. Então, muitas vezes é mais fácil convencer o paciente que, olha, embora você vai sentir dor, eu vou precisar mexer em algumas áreas incômodas, que talvez até tragam dores diferentes da que você está sentindo, mas elas têm benefício a longo prazo para que você diminua essa sensação de dor. Então, quando você consegue demonstrar para o paciente que a dor não é o objetivo mais importante do tratamento, e sim a melhora da mobilidade articular, o retorno às atividades dele, às práticas tanto profissionais quanto pessoais, mesmo que ainda com um pouco de dor, muitas vezes é um bom caminho para ele entender a dor e, aos poucos, ir se libertando dela também. Entendi. E nesse modelo de dor, assim, né, da importância, né, é importante a gente entender essa dor que o paciente tem, obviamente, e, né, fazer essa educação e tudo mais, mas qual que também é a importância desse modelo biopsicossocial de atendimento, né, de reabilitação, até mesmo prevenção, né? Ele é excepcional e ele é fundamental, né? Tanto, lembra que eu até falei para vocês, né, da missão da clínica, né? Parte do que a gente coloca lá como missão da clínica é o tratamento do paciente de maneira biopsicossocial. Por quê? Porque essas perturbações que eu até falei, elas podem tanto vir internamente, né? Então, pode ser um incômodo que aquele paciente vem passando há bastante tempo, por isso a ideia do trabalho multiprofissional. Às vezes o cara está com uma angústia do ambiente de trabalho que ele tem há muito tempo e aquelas dores na coluna dele, elas não são fruto apenas da cadeira do ambiente de trabalho, mas do desconforto dele de continuar trabalhando naquele local, com aquelas pessoas, ele quer mudar de área e não consegue, mas não tem coragem de mudar porque tem medo de perder o emprego. Então, tem uma série de fatores que estão por detrás que permeiam aquela dor, né? Elas ficam ali trabalhando meio paralelo, mas muitas vezes ele não percebe, né? Então, tentar trabalhar essa ideia biopsicossocial, que é a influência do meio dele nas dores dele e a influência desse meio também no tratamento disso, é de fundamental importância. Então, quando ele consegue se reconhecer, muitas vezes, que ele está num ambiente que não está sendo favorável para a melhora dele, facilita muito mais para a gente conseguir avançar. Eu tive um caso uma vez, né, há muitos anos atrás, de uma paciente que ela veio com diagnóstico de fibromialgia, por exemplo, né? E eu sei que eu vinha tratando de forma músculo-esquelética os pontos dos problemas da fibromialgia dela, e isso vinha dando melhoras, mas ela avançava e retornava, avançava e retornava. Eu sei que num belo dia, nem sei por qual motivo, ela resolveu falar de parte de alguns problemas que ela estava tendo e ela mesma foi encontrando soluções. A gente já conversava sobre algumas coisas durante a sessão, mas nada muito específico. Mas ela naquela sessão deu a falar, até chorou no meio da sessão. Eu apenas ouvi, eu fiz o papel de continuar o que eu estava fazendo ali, ouvindo o que ela estava falando, sem nem dizer concordo ou discordo, mas deixando a pessoa desabafar. Eu sei que, curiosamente, da sessão em diante, ela foi melhorando gradativamente. Ela mesma conseguiu encontrar a causa da dor dela, que não era física, aquela dor física já era uma consequência do problema. Ela mesma conseguiu, durante aquele período, já pensar em quais seriam as saídas que ela teria para fugir da causa principal, que era o problema, e que não era a dor que eu estava tratando. E a dor foi melhorando, porque aí sim eu comecei a tratar os efeitos, mas ela estava me ajudando a tratar a causa. Então, esse é o trabalho biopsicossocial, é você olhar o indivíduo de uma maneira mais global e não apenas como um ombro, né? Eu me lembro que tinha até um filme, é um filme antigo do... Pat Adams, eu ia falar isso agora. Pat Adams, exatamente. Do Robin Williams, né? Isso. Que falava sobre isso, né? Ele apresentava os pacientes lá, esse aqui é o acidente vascular encefálico, esse aqui é o ruptura de ligamento cruzado anterior, né? Tô aqui, não era isso que ele falava, não. Uhum. Aí o Pat lá perguntou, mas qual que é o nome dele, né? Então é você fazer um pouco parte da vida do paciente de uma maneira diferente, né?
Sim. Então, eu ia falar desse filme porque sempre que eu vejo esse termo modelo biopsicossocial, eu lembro do filme e aí eu lembro de você, porque foi você que falou para a gente assistir na aula, né? Foi, eu nem lembrava disso. É, sempre. Pô, que bom. Ô, professor, a gente pensando assim, a importância da fisioterapia na sociedade, ela não deixa dúvida, né? É uma forma muito boa com, tipo, sei lá, intervenções não farmacológicas, né, para resolver algum tipo de problema. Mas, na sua opinião, assim, qual a importância da profissão na sociedade, com suas palavras, assim? Olha, como a nossa área ela é muito ampla em termos de disciplinariedade, né? Ela consegue agregar uma série de áreas, né? De uma forma geral, a importância é a reabilitação, né? Que a gente ainda acaba tratando mais. É reabilitar N problemas, né? Desde parte dermatofuncional, parte neurológica, ortopédica, mas eu acho que o campo que a gente ainda deve avançar mais, já existe, mas a gente deve avançar mais, é no campo da prevenção, né? Então, eu acho que o fisioterapeuta do futuro, ele deve ter um papel muito importante no que diz respeito a você educar as pessoas para que elas adoeçam menos, né? Para que elas tenham o seu sistema musculoesquelético melhor, elas pratiquem mais atividade física, e não é o fisioterapeuta que vai orientar essa atividade física, porque eu estou pensando preventivamente, É. mas é ele demonstrar como é que você pode ter uma boa postura, como é que você pode fazer atividades simples em casa para manter a sua cervical melhor, como é que é a importância, por exemplo, do seu músculo diafragma, que às vezes é pouco utilizado para a respiração principal, e sim os acessórios que geram dor na cervical, pode melhorar a sua condição física em termos de mobilidade articular cervical. Então, eu acho que a fisioterapia do futuro é o fisioterapeuta se preocupando mais com a sociedade de forma preventiva. Então, seria essa a minha... esse seria meu sonho de consumo fisioterapêutico. É bem isso, né? Às vezes a gente vê o pessoal, né? Isso é na galera mais idosa, né? Até muito mais em homens, que, por exemplo, não vai no médico, não vai nem no cardiologista e muito menos no urologista, por exemplo, né? E ainda Sim. mais, infelizmente, ainda menos no fisioterapeuta, né? É aquela cultura, né? Parece que é uma cultura. A pessoa acha que no médico ela tá indo atrás de doença, não indo atrás de prevenção. Então, infelizmente, a gente tem Exatamente. muito isso aí, né? Então, Eu acho que é aí que a gente pode, eu não vou usar a palavra brigar, mas não é bem essa, né? Eu acho que talvez lutar seja melhor até do que brigar, mas é por fazer, termos práticas que induzam esse caminho, né? Então, mais uma vez, assim, né? Se foi assertivo ou não, se ela vai durar ou não, as coisas são mutáveis, né? é, Mas quando a gente pensou em montar a clínica de forma multiprofissional, foi pensando nisso, né? Como é que a gente pode trabalhar a prevenção, né? Como é que a gente pode orientar as pessoas de uma maneira mais ampla e não só tratar, né? Então, eu acho que a gente tem que ir à frente do que a gente já tem. E vocês que estão se formando, inclusive, né? Acho que fica como missão aí para vocês é inovar nisso, né? A gente já está é, bem estabelecido na sociedade, nós fisioterapeutas, como um trabalho de reabilitação que funciona, né? Quando bem realizado, obviamente. Então, como é que a gente pode, então, fazer para diminuir o número de pessoas procurando o SUS por tratamentos que elas poderiam não precisar procurar se elas se cuidassem previamente, né? Então, como é que a gente pode melhorar a saúde pública, né? Então, só reclamar do governo que tem menos fisioterapia nos hospitais ou isso, acolá, talvez não seja o melhor caminho, né? Como é que eu posso trabalhar políticas de prevenção, né? É muito importante, porque às vezes, e eu vejo que isso é um diferencial seu, né? Você idealizou essa clínica com esse pensamento que muitos fisioterapeutas não têm, né? Às vezes a gente vê profissional, não, tô aqui tratando por exemplo, meus atletas só e é isso, eu não vou contribuir em nada para a sociedade. Sendo que ele tem um conhecimento
sobre o corpo humano e sobre a influência do ambiente no corpo humano que muitos pacientes, muitas pessoas mesmo não têm. E às vezes até aquelas menos instruídas, né? Infelizmente. Professor, eu devia ter comentado isso antes, mas eu lembrei que nas nossas aulas você falava que trabalhou, não sei se foi com natação ou foi com luta, né? Tô certo? Natação. Natação, entendi. E eu vou confessar que essa é mais para mim, porque tenho bastante interesse na fisioesportiva, né? Eu queria entender como que foi esse período. Não sei se foi em algum clube ou se foi em alguma instituição assim, e qual que era o seu cotidiano, né? Qual que era o trabalho de né? Vamos falar de um fisioesportivo, né? Uhum. Eu não cheguei a trabalhar num clube especificamente. Na verdade, eu trabalhava muito mais com os atletas de alguns clubes, né? E aí, assim, eu participava de alguns eventos esportivos. Aí, nesse momento, eu era fisioterapeuta durante a competição, né? E aí, nesse quesito, é uma dinâmica bem interessante, né? Importante nessa hora você entender bastante dessas técnicas de manipulação, né? De massagem esportiva, entender como tratar o pré, o durante e o pós-atividade física, mesmo durante a competição. Você vai ter o profissional, o atleta ali, né? Pensa numa competição de 3 dias, por exemplo. Então, ele vai competir hoje, aí ele se classificou, vai competir amanhã e se classificou de novo e ainda compete no último dia, na fase final. Então, você tem massagens ou técnicas de reabilitação diferentes para o pré, para o durante e para o pós, né? Então, tem momentos que você precisa relaxar ele, mas não pode relaxar sem tirar a adrenalina. Então, você aprender a lidar com essa dinâmica, e são coisas muito rápidas, você não vai ter ali aquela casinha fechada de uma sessão de 1 hora, você começa pelo pé e vai até a cabeça, não. Onde é que está o problema? É no ombro, você vai focar no ombro, você tem 10 minutos para fazer aquilo, e você vai, mais uma vez, aquela história que eu falei do 5 e do baixo, né? Você vai pegar os seus recursos aqui para tratar aquele ombro da melhor maneira para que ele possa voltar para a piscina e dar a abraçada da melhor forma, né? Então, eu lembro que eu assim, tive algumas situações até mais icônicas, né? Com, às vezes, atleta que chegou na final, mas aí chegou na final tão quebrado, tão machucado, que ele falou, ó, eu tô sentindo dor em tudo, eu não consigo cair na piscina, eu acho que eu não vou conseguir fazer a final. E é um atleta que, por exemplo, vai fazer a final, ele está falando isso para você agora e vai fazer a final daqui 3 horas, né? E aí você tem que ter um trabalho. O meu trabalho multiprofissional começou nessa época, né? Então, nessa hora, eu não vou fazer só o que eu acho que eu tenho que fazer. Então, eu sentava com o, o treinador dele, né, ou dela, falou, ó, esse atleta eu vou precisar tirar, porque às vezes eu colocava a minha maca na frente da piscina, né? A piscina estava aqui e eu aqui respingando água da piscina na minha maca em mim durante o atendimento. Era um negócio meio eu vou ter que tirar a maca daqui por alguns minutos, levar numa sala, vou descansar esse cara. Embora eu saiba que assim eu não posso desestimular demais ele, mas no caso dele eu vou ter que fazer isso, senão corre o risco dele cair na água e ele ter um péssimo desempenho porque ele está morrendo de dor. Então vamos tentar correr o risco de mesmo relaxado, pelo menos ele naquela hora conseguir se empolgar e conseguir fazer porque o corpo está melhor. Aí você tira o cara, bota numa outra sala, ele dorme na sua maca ali por alguns minutos, depois você tira, joga ele para a piscina de aquecimento e depois ali meia hora ele está caindo na piscina para fazer a prova. Então é uma coisa bem dinâmica, mas é bem interessante. Aconteceu isso também com skate, né? Eu fiz alguns trabalhos com o pessoal em eventos de skate. E é a mesma coisa, o cara acaba de cair, daqui a pouco ele vai voltar lá para fazer uma prova mais difícil, o cara teve um entorse de tornozelo, você vai fazer uma bandagem ali, vai fazer uma proteção, o cara vai voltar a pular de novo. Então, é uma dinâmica legal. Professor, show de bola, então. Eu vou pedir para você deixar um recado tanto para os alunos quanto para o pessoal que está ouvindo a gente, vai nos assistir, mas um encerramento mesmo, um recado. Aí, depois do recado, a gente encerra, tá bom? Legal. Olha, bem simples. Não importa o que vocês vão fazer, qual é a área que você vai atuar, faz com amor. Porque, assim, se você não gostar do que você está fazendo, muda de área até você encontrar o que você gosta de fazer.
porque deve ser horrível, e disso, pelo menos, eu não sofro, né? Apesar de todas as dificuldades que eu já passei na minha vida profissional, seja só como fisioterapeuta, ou depois que eu virei empreendedor, fisioterapeuta, professor e motorista de Uber nas horas vagas. É assim, tudo que eu fiz com amor, né? Então, se você faz com amor o que você está fazendo, se você gosta do que você está fazendo, as outras coisas tendem a dar certo, mesmo quando não dá tudo certo como você gostaria que desse. Eu acho que basicamente é isso. Professor, se você quiser aproveitar esse espacinho aí para fazer um jabá sobre sua clínica, sobre redes sociais, a galera que vai escutar esse podcast vai ir lá seguir você, com certeza. Ah, legal, assim. Olha, quem quiser até vir conhecer, né, mesmo principalmente os alunos aí, os egressos da faculdade, que estão procurando o local, quer vir, a gente tem esse espaço, quando eu montei, foi pensando principalmente nos ex-alunos que estão acabando de sair da faculdade, tá ruim de grana, não tem onde, então dá para sublocar espaço para poder atender, tem um espaço legal. Nas redes sociais, o nosso Instagram é @HPI Saúde, o meu pessoal é @Cauê, com K, né, .alima. O site, ele talvez ainda no futuro sofra algumas migrações aí de nome, porque ele, na época era o que tinha disponível, mas ele ficou como Health Planning Institute, né, tudo junto.com. Então, como é em inglês, às vezes o pessoal tem um pouco mais de dificuldade, né? Na época foi até uma coisa que eu pensei muito nessa questão, se colocaria em inglês ou não, mas veio muito forte, assim, sei lá, uma informação do além que tinha que colocar, e eu senti naquela hora, na época de definir se colocava ou não, e ficou, e eu achei que foi muito bom. Isso até trouxe contatos de outros lugares, de fora do Brasil, de gente que já procurou por conta do termo health, né? Então, basicamente é isso. Sejam bem-vindos aí para conhecer e bater papo, tomar um café, e se quiser uma massagem, tem também. Aí, olha só, show de bola, então. Professor, vamos agradecer de novo. Muito obrigado, por participar do nosso podcast. E para você que está nos assistindo, que você está nos ouvindo, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, e é isso aí. Até a próxima. Obrigado a vocês aí. Valeu.